E agora a gente já vai apresentar também o nosso convidado que está aqui no estúdio. A gente estava falando aqui até fora do ar e eu quero trazer um dado aqui para o nosso ouvinte entender a importância desse tipo de evento, tá? O mercado da TI, que é a tecnologia da informação, ele abriu nos últimos 3 anos, tá? Deixa eu até abrir, olha só, a TI criou nos últimos 3 anos praticamente 11 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. 11 mil oportunidades de trabalho foram criadas nos últimos 3 anos aqui no Rio Grande do Sul. Esse dado é de uma reportagem nossa de 2 de janeiro, que foi publicada pelo nosso colega Rafael Vinha. E uma coisa que a gente escuta muito, mas muito, é que falta mão de obra qualificada. Gente para ocupar essas vagas. Que vaga na área de TI, em empresas que trabalham com tecnologia, vaga tem. O que não tem são pessoas preparadas para ocupar essas vagas. E é por isso que a gente vai falar agora com o nosso convidado. Posso deixar para te apresentar o convidado? Claro. O Guilherme Schneider, que está aqui com a gente, ele é diretor pedagógico, Mari, da RapCode. Olha que legal. A RapCode é uma rede de escolas de programação e robótica para crianças e adolescentes. O Guilherme vai explicar melhor direitinho como eles fazem. Pelo que eu estou entendendo, pelo breve papo que eu tive com ele antes, eles ministram aulas de robótica e programação dentro de escolas, né? E levam toda a sua estrutura próprias e também em escolas. E também levam para escolas que são clientes deles, né? Já fizeram também esse trabalho em escolas públicas, né? Que é justamente para levar essa qualificação para dentro dos colégios e que as crianças, né? Desde pequenos, adolescentes, também se habituem a essa atividade tecnológica. Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agradeço bastante o convite. Assim, é muito importante poder falar desse tema, porque realmente é uma necessidade hoje na sociedade, né? E a gente tem como resolver, mas tem que começar cedo, né? Então, até tive uma analogia esse tempo com executivos de empresa, que programação é que nem surfar. Quanto antes tu começar, mais facilidade tu vai ter. Então, realmente, assim, se tu começar bem cedo, tu tem muito mais facilidade. Quando, Guilherme? Dá para começar com quantos anos? Hoje, a gente tem trabalhos com 3 anos, tá? 3 aninhos de idade. Isso se fala muito também, perdão, do inglês, né? Quanto mais cedo uma criança começa uma outra língua, mais fácil ela aprende. Exatamente. Né? E a gente consegue começar de uma maneira lúdica, né? Que não é uma maneira técnica. Porque hoje, se tu quiser começar a programar com 18 anos e buscar uma oportunidade de emprego, os cursos são muito técnicos e difíceis. E tecnologia é uma área que tu tem que ter aptidão e perfil. Não é uma área que qualquer pessoa consegue seguir. E o que acontece é muita gente querendo ir para a área da TI, mas sem ter esse conhecimento prévio do que é a carreira de TI, o que é programar. E a gente traz isso de uma maneira lúdica na idade escolar. Então, esse é o nosso caminho, assim. A gente é especialista no ensino de tecnologia e pensamento computacional para crianças, adolescentes e jovens adultos. Seja nas nossas unidades ou em trabalhos para clientes sob demanda. Clientes podem ser escolas, instituições sociais, o governo ou até mesmo uma empresa que queira o seu próprio programa de recrutamento e seleção. E essas crianças, jovens, adolescentes, elas aprendem o que exatamente? Claro que a gente não vai entrar no detalhe, mas elas aprendem a criar um aplicativo, a criar um robô, a criar uma ideia e desenvolver essa ideia. O que exatamente vocês ensinam, Guilherme? Tá. Tudo é baseado em projetos, tá? Então os projetos eles vão desde a criação de um jogo, até a criação de um aplicativo, até mesmo a criação de um site portfólio. Ele vai evoluindo conforme a criança vai evoluindo, né? Então a gente começa com conceitos bem básicos, às vezes com idade infantil, não exige nem o uso do computador. A gente trabalha realmente pensamento computacional, né? A lógica, e depois a gente vai introduzindo ferramentas para a idade correta e elas vão evoluindo no grau de complexidade. Então, o que é, desculpa, é essa parte aí para criança muito pequenininha que não exige o computador, tu disseste ali pensamento computacional, por exemplo. Por exemplo, um jogo de lógica. Então a gente monta um labirinto com as crianças, elas pintam, fazem um labirinto, pegam um número limitado de setas e eu falo, olha, vocês têm que sair do labirinto com o menor número de comandos possíveis. E daí elas vão lá e montam e fazem esse exercício que tu tá programando com setas. Tu tá tentando criar um código curto para que tu consiga escapar daquela situação. E tá preparando o pequeno cérebro dela ali a depois se adaptar ao ambiente computacional de fato. Exatamente. Que, erroneamente, o Guilherme pode me corrigir se eu estiver enganada, mas a gente associa a tecnologia com matemática. E é mais lógica do que matemática, né, Guilherme? Perfeito.
é a parte por trás da tecnologia, que é o principal eixo do CIEB, que hoje é o que orienta, assim, basicamente, a BNCC, é o CIEB, pensamento... BNCC, vamos traduzir o que é. BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Ah, sim. Que hoje tem, nas premissas da Base Nacional Comum Curricular, o ensino de tecnologia e pensamento computacional. E pensamento computacional é justamente isso, ligado à lógica. Exatamente. Guilherme, explica pra gente como é que vocês atuam na prática nas escolas. Eu fiquei curioso ali sobre as escolas públicas. As escolas particulares, acho que eu entendi, né? Elas contratam vocês e vocês entram em determinadas séries ali com um conteúdo, um currículo específico direcionado para isso, para computação, programação, robótica. Nas escolas públicas, como é que funciona? Quais são as experiências que vocês enxergaram nisso e como é que a gente faz para democratizar justamente o acesso a essas habilidades de robótica, de computação? Certo. Bom, o que nos ajuda é que a gente tem muita experiência com diferentes faixas etárias. Então a gente hoje trabalha com mais ou menos 1.800 alunos que semanalmente têm uma aula conosco, de 3 até mais de 20 anos. Então a gente sabe quais são as ferramentas adequadas. Foi bem surpreendente esse ano passado entrar nas escolas públicas, porque a gente fez um trabalho com alunos do 4º e do 5º ano, tá? Escolas públicas da rede municipal de Porto Alegre? Tá. Foram Mariano Beck, Nossa Senhora de Fátima, Liberato e Presidente Vargas. Então, Liberato, inclusive, é a maior escola municipal de Porto Alegre, né? E nós fizemos um trabalho com a 4ª e com a 5ª série. E os alunos, pela questão da pandemia, né, pelo distanciamento da escola, tinham dificuldades ainda de alfabetização. Então, a gente usou uma ferramenta que ela é orientada para crianças que estão se alfabetizando. E foi justamente o sucesso. Que elas conseguiram progredir, criar seus jogos, né? Foi criação de jogos. Então, a gente vai muito onde está o nível cognitivo, né? Pela experiência. Claro, de acordo com a série, né? Vocês adaptam o currículo conforme a capacidade da criança. Exatamente. E a idade dela, a faixa etária. O trabalho é feito por meio de consultoria, né? Então a gente, por exemplo, a Rede Municipal de Porto Alegre, tá? Eles poderiam me contratar e eu poderia ver os recursos digitais que a Rede Municipal tem, poderia ver a maturidade tecnológica dos professores da rede, dos alunos, e com isso propor uma solução curricular que funcionasse para a rede municipal. E também um treinamento para professores poderem ministrar essas aulas, não necessariamente ser o meu professor. E uma dúvida, desculpa, Mari, nesse caso, nesse trabalho de vocês com as escolas municipais, vocês foram contratados pela Prefeitura de Porto Alegre? Foi um trabalho pro bono. Eu fui sem cobrar, eu fui para conhecer mesmo. Do que te ofereceu ou a Prefeitura te procurou? A SMED me procurou. Legal, hoje boa a gente iniciativa. Hoje a gente está em conversas ainda, tá? Eu estou montando um material para educação infantil, para a rede, para capacitar educadores e também ensinar pensamento computacional nas escolas infantis da rede municipal. Está sendo montado, estamos tentando aprovar, mas vale ressaltar que o município tem se mostrado aberto e tem nos dado oportunidade. E se uma prefeitura do interior te procurasse, vocês também viajariam e fariam esse serviço? Qualquer prefeitura, nosso objetivo é trazer isso aí para o maior número de pessoas, porque assim, eu entendo que hoje a maioria das pessoas está em escola pública. Hoje em Porto Alegre são 56 mil alunos em escolas municipais, que só ensinam do 1º ao 9º ano. Na rede privada tem pouco mais de 20 mil. Então tu vê o grande gap. Então assim, a gente quer muito impactar o maior número de pessoas, porque assim a gente consegue sensibilizar para que talvez elas sigam a carreira de TI. Mas mesmo se elas não seguirem, elas desenvolvem as habilidades, pensamento computacional principalmente, que vão ajudar em qualquer área. Tomara, Guilherme, porque a TI, eu percebo isso, a Mari estava conversando comigo esses dias justamente sobre isso, que a gente vê que, claro, é um mercado ainda muito dominado, né, Mari, por pessoas que vieram já da classe média, né? De fato, quando consegue democratizar isso, é um mercado que tem muita vaga, né? É o mercado do futuro mesmo. Eu vejo várias pessoas ganham bem, são jovens ali de 19 anos. Já é do presente e será ainda mais do futuro. E jovens, assim, meninos, né? O Guilherme sabe melhor que eu, de 19, 20 anos, ganhando salários muito bons. Até trazer um dado legal aí para vocês, porque programação acaba sendo uma linguagem, né? Então tu não precisa trabalhar necessariamente no teu país. Hoje saiu uma reportagem que o Canadá tem 900 mil vagas abertas
Nossa, nessa área de TI. Nessa área de TI, assim, vai ter nos próximos anos, assim. Porque é o tipo de trabalho que a gente vivenciou muito na pandemia, que é o trabalho remoto. As pessoas trabalham de casa, né, com o computador em casa, no seu horário, muitas vezes, e aí pode atender países, né, de outros continentes. Mas, e tu acha que dá para democratizar essas habilidades? Eu sei que a tua empresa está tentando fazer isso, mas tem outras que fazem também. Por que tu tem essa impressão que dá para democratizar? Eu tenho certeza, porque eu passei, foram 13 semanas nas escolas municipais, indo uma vez por semana, dando uma aula de 2 horas para, quase 200 estudantes. E eles conseguiram. Eles programaram os jogos, eles fizeram, eles apresentaram. A gente estava lá com a secretária na época. O pessoal viu, assim, eles concluíram, eles quiseram ir apresentar depois, fazer o pitch, né, entre aspas, que é a apresentação do jogo deles. Então eu vi na prática que é possível. Só que tem que ensinar, né? Que legal. Tu vai palestrar agora, Guilherme? Já foi? Eu vou palestrar às 16h20 no Corner e depois vai ser no Next ali, vai ser por volta das 17h30, falar justamente dessa parte social de escolas públicas e instituições sociais. Guilherme Schneider, Mariana, diretor pedagógico da Repcode, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado por estar aqui com a gente e conversar conosco, viu? Cara, muito obrigado, sou fã da rádio, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada, tá aí. Olha, é um tema importantíssimo, cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla, tá, PG? Cada vez mais a gente tem que falar sobre isso.